Obrigado. Assalamu alaikum pela segunda vez. Eu sou um futurista. Estávamos a brincar há pouco, a falar com as pessoas que eu sou um mustaqbalista. Em árabe não existe essa palavra, claro. Por isso, a discussão sobre o futuro é uma coisa estranha hoje em dia, porque o futuro é tão incerto, mais do que nunca, de facto. E quando falo do futuro, gosto de falar do bom futuro. No entanto, muitos estão a dizer que não existe tal coisa, como um bom futuro. Porque o futuro parece sombrio. Agora quero explicar-vos por que é que eu acho que o futuro é melhor do que pensamos. Por que é que eu acho que a educação é a chave para este futuro. E mudar quem somos, claro, é a chave de tudo isto. A parte mais importante é pensar no que é um bom futuro. Bem, bom, claro, é um termo relativo, mas bom significaria não passar fome, não morrer, direitos civis, direitos de ter uma família, liberdade, expressão, crescimento. E isso seria definido como bom. Hoje, vivemos num mundo em que olhamos à nossa volta e dizemos que muitas coisas que pensávamos serem boas não estão a correr tão bem. Os Estados Unidos acabaram de abandonar o Acordo de Paris, ou estão a pensar abandonar, o Acordo de Paris sobre o clima, e todas estas coisas estão a sentir-se mais difícil para nós. O mantra do meu trabalho é que o bom futuro tem 5 partes. E penso que isto é muito importante para a minha educação. 5 peças. Pessoas, planeta, objetivo, paz e prosperidade. Não apenas prosperidade. Esta é a maior mudança atualmente. Se estiverem a falar com pessoas entre os 30 e os 45 anos, elas estão a dizer que queremos mais do que apenas prosperidade. Isto é verdade em todos os países. Queremos concentrar-nos nas pessoas, no planeta, no ambiente, o objetivo. E isto está a mudar fundamentalmente o que somos em termos da forma como educamos e como queremos aprender. Vou começar com isto porque penso que é uma boa introdução ao que está a acontecer hoje em dia. Estamos rodeados de tecnologia. É uma loucura quando pensamos nisso. Há não só os telemóveis e a computação em nuvem, mas também a inteligência artificial. A edição do genoma, a ideia de alterar o genoma humano para resolver o cancro. Carros elétricos que vão a Marte. É como se fosse literalmente ficção científica. É como se literalmente a ficção científica se estivesse a tornar um facto científico. O facto de eu poder falar com esta máquina e poder fazer qualquer pergunta. E depois uma pergunta complementar e a máquina falar comigo. Como a Scarlett Johansson, na voz dela. Faz mesmo sentido. Neste dispositivo tenho o meu banco, tenho as minhas canções, tenho a minha música, tenho os meus encontros, se é que tive algum encontro. Todas essas coisas estão aqui agora. É um cenário de ficção científica alucinante. E este é o mais desafiante de todos. A máquina que compreende tudo. Atualmente a inteligência artificial está em inglês. Não compreenderá muito bem o hindi, o chinês ou o árabe, mas isso está a chegar. Está a ser treinada na internet ocidental, mas está a mudar rapidamente. Agora, num mundo onde uma máquina pode pensar, onde uma máquina pode fingir ser humana, pode ser muito confuso. Teremos de refletir sobre o que isso significa, porque agora estamos a entrar naquilo a que chamo as 3 revoluções, que, na minha opinião, são 90% oportunidades. A revolução digital, abandonando o papel. Ter trabalho virtual. A utilização da tecnologia para aprender a usar o clicker, para adicionar o clicker. A revolução da sustentabilidade. Aos 20 e 30 anos, se não estivermos a ser ecológicos com toda a nossa confiança, as pessoas não vão gostar de nós. E isto é um facto. Estamos a olhar, independentemente do que está a me acontecer em certos lugares do mundo. Não estamos a voltar atrás. E isso é uma boa notícia porque o Fórum Econômico Mundial diz que há 100 milhões de novos empregos na economia verde. É uma mudança muito grande nesta região. Claro, a última é a revolução dos objetivos, de que falei há pouco, e voltarei a ela num segundo momento. Mas aqui está a primeira coisa. Os millennials, a geração Y, entre os 25 e os 40 anos, estão a fazer malabarismos com todas estas mudanças. E estão frustrados.
frustrados com a Covid, frustrados com as guerras, frustrados com a Europa. Estão a fazer malabarismos com tudo isto e estão a ganhar dinheiro porque as pessoas da minha idade, o dinheiro da família está a passar para os filhos. Portanto, daqui a 5 anos, estas pessoas vão deter o poder. Entre os 25 e, digamos, os 40, 45. E vão atuar de forma diferente. Tem exigências diferentes. Uma visão do mundo bastante diferente. E parte dessa visão são os 4 paradigmas que mencionei anteriormente. Viver num futuro em que o que importa é a prosperidade é um desejo de morte. Se nos limitarmos a procurar mais lucro e crescimento, mais dinheiro, não vamos sair da porta porque neste momento estamos no auge. Precisamos de pensar mais longe e pensar mais amplamente sobre o futuro. Por isso, só para vos assustar um pouco mais, é assim que a tecnologia já está a evoluir. Vou mostrar isto um pouco maior para poderem ver. Máquinas que sabem escrever à mão, máquinas que sabem fazer contas, máquinas que podem passar no exame da ordem para ser um advogado. Máquinas que podem fazer matemática de escola primária e gerar código. Todas as linhas que apontam para o que as máquinas podem fazer estão a subir. Agora, todos nós sabemos que a máquina não pode fazer um código realmente bom. Pois é. Ainda não. Uma máquina pode traduzir, mas ainda não na perfeição. Mas isto vai realmente fazer uma grande diferença num futuro muito próximo. Bem-vindos ao meu convidado especial, Elon Musk, que vai dar um pequeno contributo sobre este assunto. Penso que a IA vai afetar dramaticamente a educação. É porque a IA é um professor extremamente conhecedor. Dá muito paciente. Será quase sempre correta. E pode adaptar as aulas especificamente à criança. Assim seria como se cada criança tivesse. Sabe, Einstein como professor, por isso. Seria algo bastante profundo. Portanto, Elon não é meu amigo, claro, certo? Elon também não tem razão, porque uma IA nunca será como Einstein, porque Einstein era uma pessoa. Einstein tinha compaixão, certo? Tinha intuição. De facto, ele era um multipolimata, certo? Gostava de artes, gostava de música, não se dedicava apenas à construção de coisas físicas. E uma IA nem sempre está correta, porque uma IA retira a informação da estrutura pública de informação que existe. Por isso, tem os mesmos preconceitos, os mesmos erros. Mas a IA é uma ferramenta poderosa. Por isso, vai-se ao Google e disse: melhor educação na região de língua árabe. E o Google dá-nos resultados. Agora pode perguntar o mesmo a ChatGPT e ter uma conversa em árabe. Se quiser, esta é uma diferença muito grande. Mas antes de avançarmos, temos de definir o que é a inteligência artificial. Demis Hassabis, da DeepMind, diz que a inteligência artificial é um sistema informático e que podem transformar dados e informações em conhecimento. Esta é uma boa definição. Conhecimento, e não estamos a falar de trabalhadores de fábricas, de automatizar fábricas. Estamos a falar de máquinas que podem utilizar dados e gerar conhecimento. Que tipo de conhecimento é que uma máquina tem? Não tem corpo. Não compreende a vida real, não se preocupa com as emoções, não sabe o que é, tem conhecimento lógico, conhecimento factual. E é isso que precisamos de usar, porque por mais que eu tente, o IBM Watson consegue memorizar toda a Wikipédia em 2 minutos. O IBM Watson consegue ler todos os livros de filosofia em provavelmente 30 segundos, mas isso significa que o IBM Watson é um filósofo? Não, ele tem a informação. O IBM Watson tem a informação. Isso não faz da máquina uma pessoa. Faz dela um motor de pesquisa. Portanto, temos assistentes inteligentes. São programas como este. Mais tarde, mostrar-vos-ei o exemplo da Thomson e da Reuters. É um sistema jurídico artificialmente inteligente. Trata-se de um sistema que pode ajudar e aprender. A IA generativa cria imagens e vídeos. Sou realizador de filmes. Estou sempre a utilizar isto. A minha ferramenta favorita é o DALL-E e Runway. São ferramentas que se podem utilizar para simular imagens e obter ideias. No entanto, quando o fazemos, apercebemos-nos de que as ideias são realmente interessantes, mas passado algum tempo elas parecem iguais. Não são. Criativas como um humano, mas são muito poderosas. A próxima é a IA de conversação. Trata-se de uma IA com a qual se pode falar. Há um banco famoso na Suécia chamado Glauna. Bem, não é bem um banco, é uma empresa de serviços financeiros.
E eles substituíram 900 agentes de atendimento ao cliente por um chatbot. E 80% dessas transações são mais rápidas e bem-sucedidas e, claro, quase gratuitas em comparação com as pessoas. Portanto, isto está a acontecer à nossa volta. É um argumento muito poderoso e aqui está um Mas exemplo. o planeta. É impossível não apreciar a grandeza do nosso mundo. E, no entanto, ainda há uma floresta inexplorada pelos humanos. Uma floresta cheia de vida. Com criaturas vivendo nas tocas das samambaias, nos galhos das árvores, nos riachos e nos musgos. Portanto, este vídeo foi gerado sem câmaras, sem filmagens, sem pessoas, sem atores, por inteligência artificial. E a voz de Attenborough não é a voz dele, é a IA. É possível fazer um vídeo, não diria com a qualidade de Hollywood, mas é possível fazer coisas impressionantes apenas com o computador. Pensem no que isso poderia fazer pela educação. Se eu puder fazer um vídeo sobre o meu tema, podem dar uma tarefa aos vossos alunos e dizer: façam um vídeo sobre o futuro de Abu Dhabi. E eles poderiam usar isso para gerar coisas realmente interessantes. Agora, a inteligência artificial está a chegar ao mundo real. Conduzir. E a Waymo está cá. O quê? Bem-vindo. Qual é o caminho, Mo? Qual o caminho? Nevoeiro. Ok, muito obrigado. Aqui está. Está bem. Vamos fazer alguns testes. Diz-me quando vires algo que faça som. Eu vejo um altifalante. Faz som. Como se chama essa parte do altifalante? É o Twitter. Produz sons de alta frequência. Bem, já percebeste, sabes? Estas são demonstrações. A Waymo trabalha em São Francisco e em Austin, Texas. É muito difícil conseguir que os carros autônomos funcionem em Beirute, ou mesmo em Atenas ou Paris, isto porque é super complexo e pensamos que é rotina, mas não é realmente rotina. Em Palo Alto, na Califórnia, provavelmente um miúdo de 8 anos poderia conduzir, certo? Porque é bastante direto e simples. Mas tudo isto é relativo, mas é para aqui que estamos a ir. Esta aplicação é capaz de digitalizar coisas e dar-me informações. Fiquei espantado no outro dia. Fui ao ChatGPT e perguntei-lhe sobre o meu trabalho. Perguntei-lhe se Gerhard Leonhardt era uma pessoa a que devíamos prestar atenção. E ele deu-me uma resposta muito interessante. E eu podia fazer perguntas sobre mim ao ChatGPT, que estava cerca de 90% correto. Houve um momento assustador em que perguntei ao ChatGPT: quantos doutoramentos tem Gerhard Leonhardt? Continuei a perguntar e depois o ChatGPT disse: ok, sabes, o Gerhard tem 4 doutoramentos. Foi uma invenção completa porque eu estava sempre a perguntar. Acho que só me quer satisfazer. Eu não tenho um doutoramento, lamento dizê-lo. Mas o ChatGPT diz que tenho, por isso acho que tenho de encontrar isso algures. Estamos a entrar num mundo em que temos assistentes inteligentes. Isso é basicamente um software melhor. Isso é 95%. Google Maps, Gmail, autocompletar e a generativa. Depois temos um lugar onde a inteligência artificial torna-se mais elaborada, como Salesforce, Einstein para CRM, coisas deste gênero. E depois temos a inteligência artificial geral e uma máquina que pode ser mais inteligente na maioria das tarefas do que os humanos. É isso que a OpenAI quer construir. E o meu argumento é que devemos ter muito cuidado com o alcance desta ideia. Toda a gente quer ser mais eficiente, mais rápida e melhor. É essa a parte. Mas inteligência geral? O diretor executivo da OpenAI diz: vamos chegar a um futuro em que a IA tem a capacidade fenomenal de pensar, criar, compreender e raciocinar. Agora eu diria que quero que a IA faça o trabalho. Quero que seja competente e que não me dê más respostas. Não quero que ela crie. Não quero que finja ser humana, porque qual é o objetivo? Qual seria o objetivo de inventar uma máquina? Que tem um QI de 5.000. Se o Einstein estivesse cá hoje, ele teria alegadamente um QI de 152. Se Einstein estivesse aqui e nos explicasse a sua teoria, ninguém perceberia uma única palavra do que ele está a dizer. Uma IA com um QI de 5.000 não poderíamos controlar.
A OpenAI está a construir uma espécie de império que quer construir máquinas como os humanos. De facto, estão a tentar construir um humano digital. Isto não é um emprego. Isto é a sua agenda oficial. Samsung Neon, pessoal. Um humano digital. Agora pergunto-vos, por que haveríamos de querer construir um humano digital? É como dizer que vamos pedir a extraterrestres para virem à Terra, só para nos divertirmos. Não precisamos de humanos digitais. Precisamos de ferramentas digitais que nos tornem mais humanos. É esse o objetivo. Isto é uma ferramenta, é tecnologia. Voltando ao assunto, alguma dela é boa porque me ajuda a ser melhor e mais rápido e a poupar tempo. Mas fundirmos-nos com a tecnologia, acho que esse não pode ser o objetivo da sociedade. Há muitos especialistas, Que estão a prever que até o final desta década, ou seja, daqui a 6 anos, teremos sistemas de IA que ultrapassam as capacidades humanas em todas as dimensões. Stuart Russell usa Se Berkeley. trabalhares É ele que escreve os livros sobre IA. sobre IA, devia ler o seu último livro, chama-se Human Compatible. E ele diz basicamente que de dia para dia teremos uma máquina que pode ser mais inteligente do que todos os humanos juntos. Vou deixar esse tema de lado por um bocadinho. Na verdade, na educação, o que significa para nós, os próximos 10 anos trarão mais mudanças do que os 100 anos anteriores. E isto não é uma hipérbole. Nos próximos 10 anos, energia renovável, fusão nuclear, computação quântica, inteligência artificial geral, viagens espaciais. É difícil de compreender. E, claro, depois temos toda a geopolítica que rodeia o assunto atualmente. Vamos seguir o meu argumento. Penso que isto é muito importante para educação e formação, porque é que os humanos não são máquinas. Há pessoas, especialmente em Silicon Valley e na China, que dizem que os humanos são apenas máquinas, mas muito complicadas. Os organismos são algoritmos. Se fosse esse o caso, estaríamos aqui sentados a falar de programação de seres humanos. Como se a educação fizesse os humanos. Mas nós não fazemos. Pessoas na educação, nós cultivamos-las. Não as criamos. Qual é a diferença aqui? O cérebro do computador. Pensamos sempre nele como um cérebro. É unidimensional. Trata-se de dados. A existência humana é sobre experiências. Tocar em coisas, sentir coisas, ouvir coisas, cheirar coisas. Há umas 50 coisas que os computadores não fazem. O ponto número 1 que eu disse antes. Inteligência não é consciência. E o mundo real é maior do que aquilo que a IA vê. Isso significa que quando usamos a inteligência artificial, usamos-la como uma ferramenta. Todos vocês usam o Google Maps ou o Waze, mas como é que o usam? Se estiverem a conduzir nesta cidade, por vezes dizemos, não, isso não pode ser verdade, ou está completamente errado, ou questionamos a ferramenta. É isto que nós fazemos. A ferramenta não é boa? Bem, é muito boa e está a melhorar. Mas há muitas coisas que ela não sabe. Como no outro dia tive amigos que foram ao Rio de Janeiro. Eles usaram o Google Maps para encontrar o hotel a partir do aeroporto. E o Google Maps mandou-os para a maior favela do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro porque era o caminho mais rápido. E não tiveram em conta a segurança e era às 10 da noite. Então meus amigos foram assaltados e quase morreram. Morte por causa do Google Maps. Consegues imaginar isso? Porque o Google Maps não teve em conta o contexto. E temos de fazer esta pergunta com a IA. Qual é o contexto? Por que é que ela decide? Temos de manter sempre o ser humano no circuito. Manter o humano no comando, mesmo que demore mais tempo? Se for menos eficiente, porque as máquinas não pensam, as máquinas não têm palpites. Não compreendem. O que as máquinas fazem é calcular. Ne procuram a resposta mais provável. Não devemos olhar para as máquinas para encontrar qualquer sentido e isso irá naturalmente melhorar. Porque as máquinas vão parecer que podem oferecer algum sentido. É assim naturalmente que elas melhoram. O que está a acontecer aqui é que devemos afastar-nos deste tipo de relatório minoritário, descarregar um programa de helicópteros. Lembram-se daquela cena do Minority Report? Eu andei na Universidade de Bona. E depois fui para a Faculdade de Música de Berkeley, em Boston. E isto é o que eu fiz lá. Fiz o download do programa. Para funcionar. Mas, sabe, hoje descobrimos que a vida não se resume a funcionar. Se fosse uma questão de funcionamento, seria fácil. Tem a ver com criação. Trata-se de fazer coisas, não de funcionar.
Não é assim que a vida real funciona. Os terapeutas de irvusão que não pensamos nem aprendemos com o cérebro. Não é só o cérebro que faz a nossa aprendizagem, é tudo o que está à volta dele. É físico. E é por isso que penso que no futuro vamos utilizar mais ferramentas para lidar com o cérebro. Mas mesmo assim não vamos estar a fazer downloads, temos de experimentar as coisas. É por isso que este tipo de sala de aula acho muito interessante, porque obviamente tem imensas possibilidades. Mas será que esses miúdos sabem como construir um castelo de areia? Será que sabem negociar um conflito? Sabem tocar música? E tu dirias, claro, tocar música é inútil, não é? Porque ela ensina-nos muitas outras coisas. Aqui está o Sal da Khan Academy a falar sobre o que ele acha que é o futuro. Utilizar a IA. Para provavelmente a maior transformação positiva que a educação já viu. E a forma como vamos fazer é dando a todos os alunos do planeta um tutor pessoal artificialmente inteligente, mas fantástico. E vamos dar a todos os professores do planeta um fantástico assistente de ensino artificialmente inteligente. É por isso que vamos dar a cada aluno um tutor de IA. Isso vai fazer toda a diferença. É como dizer que vou dar a todas as pessoas que trabalham na construção civil uma pistola de pregos e elas vão disparar pregos, para poderem disparar mais depressa. Não precisam de usar o martelo. Mas uma ferramenta é uma ferramenta. Como é que a utilizo? Como é que ela cria efetivamente alguma coisa? O conhecimento por si só não é suficiente. Quando os computadores têm conhecimento, então o conhecimento por si só é o mesmo que ser um computador. Temos de pensar mais e também dizer confiança. Esta é a essência das relações humanas, a confiança. É por isso que hoje temos todos estes problemas. Deixamos de confiar. É por isso que temos mudanças geopolíticas como esta. Na educação, precisamos de ensinar crianças e adultos e a nós próprios como encontrar a confiança. A confiança não é digital. A confiança não é um clique no rato. Então, o que é uma forma humana de aprender? A forma humana de aprender é incorporada. Sabes o que significa corporizada? No corpo. E significa que tudo o que fazemos, ouvir, tocar, escutar, sentir, é em conjunto. Os humanos não distinguem entre informação, dados e potenciais cenários de imaginação. Está tudo no mesmo sítio. As máquinas não conseguem fazer isso. Nós temos 8 tipos diferentes de inteligência: intelectual, emocional, social, sinestésica, musical. A máquina pode ser muito útil, ajudando-nos com o nosso aumento real de lógica e velocidade. A máquina não nos vai dizer se é a verdade ou não. Podemos ver que nas redes sociais isso se tornou uma questão inútil. A verdade não é importante. O que é importante nas redes sociais é onde se clica para vender a publicidade. Não se trata de mais nada. Por isso, agora temos esta raiva sobre os agentes de IA. Há uma máquina que faz coisas em nosso nome. Este agente, por exemplo, procura informação sobre ir a Santorini, a ilha grega, e depois faz um plano. E depois peço-lhe para reservar tudo por mim. A Expedia já faz mais ou menos isto. E este agente faz de facto tudo. Não se limita a pesquisar. Ele compra mesmo o bilhete. E isto é agora a coisa mais quente na tecnologia. As pessoas pensam que os agentes de IA vão tornar-se o novo normal. É o que aponta para isso. Quando existe uma rotina, que é sem julgamento, é um processo de base. As máquinas aprendem-na. Todas as rotinas. O mesmo se aplica ao apuramento de factos financeiros, à organização, à produção, a todas estas coisas. As pessoas compreendem que as rotinas são dominadas. Portanto, este é o paradigma. Os humanos a fazerem rotinas. Hoje, o futuro são as máquinas a fazer a rotina. E isto não é importante se o vosso trabalho for, digamos, 30% rotineiro. As máquinas podem ficar com 30%. Pode ser mais rápido. Podemos fazer outras coisas. Se o vosso trabalho é 90% rotineiro, como desenhar, mapear, filtrar e verificar factos, então temos mais problemas. Esta é a mudança no local de trabalho. Temos de nos habituar a um mundo que está para além da rotina. Não devemos ensinar os nossos filhos e os nossos adultos a fazer melhor a rotina. As máquinas estão a aprender a rotina, se é que se trata de uma rotina completa. Thomson Reuters diz:
Todos os profissionais terão o seu próprio assistente pessoal num futuro próximo. Banca, seguros financeiros, petróleo e gás. Cadeia de abastecimento e assim por diante. São agentes que fazem o trabalho por nós. Esta é uma aplicação chamada CoCounsel. E é essencialmente uma aplicação para tornar o advogado mais rápido. E já está disponível em todo lado. É bastante surpreendente. Em primeiro lugar, pode ser utilizada para gerar contratos, verificar factos, efetuar diligências e redigir declarações de confidencialidade. Até que ponto é que funciona bem? Não faço ideia, mas parece-me escandaloso que isto possa funcionar. Queremos evitar isso. É a chamada caixa negra. Queremos evitar ter um sistema de inteligência artificial que toma decisões e faz coisas sem que percebamos o que está a fazer. Imigração, segurança social, política. A administração Trump está a dizer que quer substituir a Organização Mundial de Saúde por uma IA. Consegues imaginar isso? Quero dizer, a ideia confunde a mente, como muitas coisas que estão a acontecer lá. Seria uma caixa negra. Não queremos caixas negras. As caixas negras são ótimas quando se trata de aviões, mas não para ambientes difíceis. Precisamos de manter o ser humano no circuito, não tirar o humano. Portanto, na indústria da educação e nos negócios, é isto que estava a acontecer com o trabalho do conhecimento. Temos a parte óbvia, o conhecimento explícito. O conhecimento que consiste em conhecer factos. Este é objetivo, lógico, codificado, transferível. Já não devemos perder muito tempo com isto. Porque, obviamente, se for assim, as máquinas acabarão por o obter. 5 anos. Bem, de certa forma já o fazem, mas não muito bem. Precisamos de passar muito mais tempo na caixa vermelha, nesta ideia de dizer, bem, se a inteligência artificial faz isto, talvez possamos avançar e fazer mais disto. Este é o conhecimento tácito, subjetivo, cognitivo, experimental. É por isso que temos de ensinar os nossos filhos e estudantes a serem experientes. Como fazer coisas de fato. Como gerar ideias. A economia da informação está prestes a mudar radicalmente, porque vamos reduzir o custo de produção do conhecimento para um custo marginal zero. E isto é uma coisa muito difícil para as pessoas intuírem. Mas no próximo ano, ou no próximo, estaremos a produzir novos conhecimentos científicos e culturais a um custo marginal quase nulo. Mustafa Selim, o diretor da Microsoft AI, diz que vamos produzir mais conhecimento a custo zero. Claro, Silicon Valley a falar, certo? Que tipo de conhecimento é que esta máquina tem? Tem conhecimento de máquina e para isso será bom. Mas percebe-se por que é que não temos carros autônomos, porque parece conhecimento de máquina, mas na verdade não é. Há 20 anos que falamos de carros autônomos. Vem algum aqui? Quer dizer, vemos carros elétricos? Está bem, com condução autônoma? Não, porque em teoria é assim, mas na realidade não é. Por isso, temos de pensar em como podemos reforçar o trabalho que fazemos. É mais ou menos o que está a acontecer na aprendizagem, e nós temos essas componentes da aprendizagem. E temos de encarar o facto, penso que é um bom facto, na verdade. Não estou preocupado com isso, temos inteligência artificial tanto aqui, dados e informação, bem como conhecimento e perspicácia, conhecimento limitado, conhecimento numérico. Mas se não aproveitarem este tipo de conhecimento, está a perder a ferramenta. É como se estivéssemos a carpinteirar e estivéssemos à procura do martelo. Temos de trabalhar mais depressa. E acho que não vamos ter esse problema. Algumas pessoas dizem que nos vamos tornar humanos inúteis porque as máquinas fazem todo o trabalho. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que a nossa rotina se torna inútil. E isso é um desafio, como a minha própria rotina de pesquisa. Costumava gastar para um evento como este 50 horas de pesquisa sobre o vosso país, sobre o contexto. Agora passo 5 horas a usar fontes melhores, Chat, GPT, Dali, YouTube. E chego a um sítio muito semelhante. Por isso, ainda vou passar mais 40 horas a pensar no que dizer. Mas é mais, sabes, é mais rápido, é mais imersivo. E assim, com a IA estamos a olhar para 4 partes. Cognificação, basicamente tornar as coisas inteligentes. Por exemplo, a cadeia de abastecimento, Aumento, ajuda-nos a compreender, a traduzir línguas. Virtualização, ambiente de trabalho virtual,
e talvez alguma automação. Estas coisas são boas, mas são mudanças fundamentais no local de trabalho. Se tornássemos todos os processos de uma cidade inteligentes, o tráfego, a luta contra a poluição, a resposta a emergências, se tornássemos tudo isso cognificado, ou seja, inteligente, poderíamos poupar 60% de energia. E isto sem sequer mudar a fonte de energia. Este é um excelente relatório da Universidade da Catalunha de Espanha. Vídeos multilingües, apoio ao pessoal docente, por exemplo, para classificar tudo o que a IA pode fazer. Tenho a certeza que estão a olhar para essas coisas realmente óbvias. Se um professor tem de fazer muitas classificações, bem, podemos utilizar uma IA para nos ajudar com as classificações. Quer dizer, isso já está a ser feito em grande escala, por isso. Não é segredo, mas todas estas coisas são perfeitamente possíveis. Todas as coisas fantásticas que a IA nos permite, o acesso, a aprendizagem híbrida, é alucinante. Mas é um pouco como o petróleo e o gás, é uma espécie de grande salto na sociedade industrial da altura. Mas depois temos o outro lado, as coisas com que temos de lidar. E por isso temos de começar a fazer coisas diferentes na aprendizagem, não só de STEM, mas também de AGS. Temos de ir para além do explícito. Temos de ter um currículo diferente que não se centre apenas no explícito. Temos de avançar para uma aprendizagem just in time, e não apenas no caso. Quando fui para a universidade, descarreguei tudo isso só para prevenir. Por isso temos de aprender de forma diferente. Temos de estar conscientes da dependência excessiva da tecnologia. Pensem nisto por um minuto. Se os vossos filhos com 10 anos podem perguntar qualquer coisa a uma máquina e obtiverem qualquer resposta e fizerem um vídeo, isso vai torná-los preguiçosos? Torná-los aburros? Bem, fizemos a mesma pergunta quando surgiu a internet, certo? É uma pergunta muito semelhante. Existe uma ferramenta? Temos de utilizar a ferramenta para melhorar, certo? E temos de ter em conta as limitações, tal como se questiona o Google Maps. Portanto, temos novos paradigmas na aprendizagem. Falamos há pouco da Finlândia, como eles utilizam as novas competências. Na Finlândia, vai-se à escola e ensina-se um tópico em todas as aulas durante meio ano. Faz-se isso na língua, na matemática e na história. Tudo junto. E esta é a nova biblioteca pública chamada OD, em Helsínquia, que se assemelha mais a uma discoteca. As pessoas estão a conviver, a tocar música, e depois há recursos digitais, há eventos de oratória. Nunca se viu este tipo de biblioteca. Basicamente, o que está a acontecer agora é que estamos a entrar num futuro em que temos de pensar naquilo a que chamo os androrritmos, as coisas humanas, e não apenas nos algoritmos. Há 10 anos costumávamos dizer que se queremos ter sucesso, temos de ser bons com algoritmos. Programação, engenharia. Acontece que essa janela está a fechar-se. Porque agora os computadores podem fazer isso, ou os seus algoritmos podem ser mais inteligentes. Temos de pensar nos ritmos, criatividade, imaginação, ética, empatia, as mesmas coisas que há 20 anos pensávamos que eram inúteis. Quer dizer, se fôssemos tirar um MBA, ninguém falaria de empatia ou consciência. É do gênero, o quê? De que é que estão a falar? Estamos a falar de transações financeiras, de números, de projeções, mas hoje, afinal, precisamos de ambos. Não apenas um ou outro STEM-RS, ambos ao mesmo tempo. Porque este paradigma, a hipereficiência, não nos vai levar ao futuro. Vai levar-nos ao passado. Não basta ser mais eficiente e mais rápido. Trata-se muito mais de aprender a fazer as coisas de forma diferente. O que realmente precisamos de aprender é a agência humana, a imaginação, a compaixão, a capacitação, a coragem. Como é que se ensinam as crianças, os adultos, todas as pessoas já agora? Como é que nos ensinamos a nós próprios estas coisas? Estes são traços de caráter. Por exemplo, a maior queixa que tenho sobre a minha própria educação é que ela me ensinou que se eu estudar muito, serei bem-sucedido. Isso simplesmente não é verdade. Se eu criar muito e se inventar muito, então serei bem-sucedido. E se calhar com os estudos encontro isso, mas não é a mesma coisa. Temos de olhar para além disto. Penso que esta é a chave para o futuro da educação. Portanto, para resumir, STEM e S, estas duas coisas ao mesmo tempo. Toda gente no mundo é agora um programador. Este é o milagre. Este é o milagre da inteligência artificial. Pela primeira vez, fechamos o fosso. O fosso tecnológico foi completamente eliminado. E é a razão pela qual tantas pessoas podem usar a inteligência artificial. É a razão pela qual todos os governos. Então, o Jensen diz que não devemos estudar a codificação. Não devemos estudar tanto a tecnologia. Devemos concentrar-nos no que está para além dela.
Acho que é bom se pudermos fazer as duas coisas. Quer dizer, claro, eu tenho 64 anos, por isso gosto das minhas ferramentas, gosto dos meus estudos. E acho que gostaria de ter as duas coisas, portanto, resumo e pontos de ação. Primeiro, número 1, desenvolver a mentalidade de futuro. Devia fazer parte do trabalho de toda a gente. Descobrir o que o futuro nos reserva. Brogard diz que se deve passar 45 minutos por dia a pensar no futuro. E não estamos a falar de ver Netflix, mas a ler, a estudar, a ver o que está para vir. Se passar 45 minutos por dia no futuro, garanto-lhe que num ano estará tão à frente da maioria das pessoas no seu ambiente que se tornará o futurista. Passa a ser a pessoa a quem as pessoas recorrem para obter respostas sobre o futuro. Formar igualmente em STEM e Hesse. Deveríamos gastar o mesmo dinheiro em artes, educação, formação, ética, etc., do que gastamos na formação em tecnologia e ciência. Concentrarmos-nos nas competências para a vida. Bem, como é que fazemos isso? É difícil, não é? Ensinar competências para a vida numa escola. Muito bem, como é que fazemos isso exatamente? Com a IA, esqueçamos a ideia de fazer uma IA que seja como um humano. Vamos concentrar-nos em criar uma IA que faça o trabalho. Competência. Tradução. Sim, seria bom se conseguíssemos de facto fazer a tradução. Transcender o conhecimento explícito. Se temos filhos, temos de pensar nisso. Transcender a ideia de ter apenas o conhecimento dos livros, guardando-o para mais tarde. Estudos de caso, grupos de discussão, dou algumas aulas de MBA, e é espantoso para mim a quantidade de pessoas que pedem estudos de caso. É do gênero, por que é que um estudo de caso de há 10 anos se vai aplicar quando eu sair da escola daqui a 5 anos, quando o mundo estiver de pernas para o ar? Por quê? Vamos manter-nos otimistas, especialmente hoje. Isso é uma coisa, porque ao vermos o futuro, agimos. E como agimos, assim nos tornamos. Se virmos mal o futuro, vamos agir mal. Já reparei que quando falo com as pessoas e elas dizem, isto nunca vai acontecer porque as pessoas não são boas. Se assumirem que as pessoas são más, acontecer-vos-ão coisas más. É assim que funciona e sempre funcionou. Por isso agora temos de pensar como é que nos mantemos otimistas. Como é que mantemos os humanos no circuito e nunca colocar a eficiência acima da humanidade? É quando colocamos a eficiência acima da humanidade, estamos a caminho do declínio. É muito importante ter isso em mente. Independentemente de ser mais caro ou de demorar mais tempo, os humanos devem ser os primeiros da fila. Claro que não apenas os humanos, mas o planeta em geral. Já ouviram falar muito da aprendizagem socioemocional, Cell. É claramente o caso para o futuro. Temos de a reforçar. Como disse há pouco no meu discurso, se trabalharem como um robô fica com o vosso emprego. Se aprenderes como um robô, nunca terás um emprego. Deixemos de agir como robots. Acho que o nosso futuro pode ser muito bom. Usando a tecnologia, vamos pôr o ser humano dentro de nós. Vamos usar a tecnologia e tornar as coisas mais rápidas. Se a tecnologia nos ajuda a administrar a segurança social, a melhorar a defesa, devemos utilizá-la, mas não devemos substituir o ser humano neste processo. Devemos utilizar melhores ferramentas e mantermos-nos responsáveis por nós próprios. Assim, os princípios da educação adaptada ao futuro. Primeiro, adoptem a tecnologia, mas não se tornem nela. Se não adoptarmos a tecnologia, vamos perder. É evidente que é este o caso. Claro que sou um pouco totó, por isso gosto de experimentar coisas, mas surpreende-me a quantidade de pessoas que não sabem utilizar as ferramentas mais simples que estão disponíveis atualmente para melhorar o seu desempenho e o seu trabalho. Pensem nisto. Cognição, virtualização, uma abordagem holística da educação, uma abordagem circular, uma abordagem sustentável. E, finalmente, é claro, esta é agora uma grande oportunidade para reumanizar a educação. Utilizamos a tecnologia para a melhorar. Não utilizamos a tecnologia para desumanizar a educação. Essa seria a direção errada, porque quando nos desumanizamos, passamos a ser uma mercadoria. E não é bom ser uma mercadoria. Nunca é. Nunca será. Deixo-vos com Buckminster Fuller, famoso futurista que diz que devemos ser arquitetos do futuro e não suas vítimas. Temos de refletir sobre isto ao desenvolvermos um currículo. Muito obrigado, Shukran, por me teres ouvido e até ao futuro.